Capítulo 698, Ameaça. Tradução, Cyber Revisão, CYS. A lança branca de grau celestial, junto com o espírito de batalha fundido nela, que tipo de força aterrorizantemente esmagadora ela tinha. Do cotovelo de Xingyang para baixo, todo o seu braço estava arruinado. Todos os seus ossos haviam sido esmagados em pedacinhos e seu braço parecia uma pilha de lama pegajosa, até os azulejos foram destruídas pela força. Xingyang segurou seu pulso enquanto uivava com uma dor excruciante. Se ele tivesse remédios de alta qualidade, ainda assim seria possível recuperar sua mão. Mas ele teria que se reajustar lentamente para restaurá-lo ao seu nível original. Isso exigiria uma grande quantidade de tempo e prejudicaria muito seu crescimento. Você vai pagar por isso. Xingyang cuspiu entre os dentes cerrados quando viu Lin Ming caminhar na direção dele. Mas na verdade seu coração estava tremendo com imenso medo. Ele temia que Lin Ming o matasse ou o castrasse em um súbito impulso. Não seria estranho que um poderoso jovem mestre de uma terra santa fizesse isso. Ao ver Lin Ming de perto, a aura que Lin Ming exalava deu uma profunda sensação de supressão em Xingyang. Xingyang tentou ficar com raiva, mas sua voz ainda tremia quando ele disse: "O que você vai fazer?" Os discípulos da Ilha da Divina Fênix estão atualmente dentro do Palácio do Misterioso Yin Yang. Se você me matar, nenhum deles sairá daqui vivo. Quando Lin Ming ouviu a ameaça de Xingyang, ele apenas zombou e ergueu a lança. Desde que ele tinha experimentado as estepes do abate sangrento por mais de 2 anos, Lin Ming foi inevitavelmente afetado pela aura da morte de lá, embora sua mente fosse firme. Isto resultou em um Lin Ming mais sanguinário e cruel do que o anterior. Naquele momento, Xingyang atacou Mu Qianyu, e os outros 8 protetores do reino núcleo rotativo atacaram Mu Fengtian juntos. Nessa situação crítica, toda a raiva e sentimentos assassinos que Lin Ming esteve reprimindo irromperam de repente. Ele odiava além do seu limite aqueles que atacavam pessoas importantes para ele. Por isso, ele estava disposto a liberar completamente sua força e aniquilar todos os inimigos. Essa também foi a razão pela qual ele de repente se tornou hostil contra o Palácio do Misterioso Yin Yang. Lin Ming, não seja tão imprudente. A figura de Mu Qianyu brilhou e ela apareceu na frente de Lin Ming. Ela disse a ele com uma transmissão de som de verdadeira essência: "Se você matar alguns protetores do Palácio do Misterioso Yin Yang, isso ainda não o colocará em uma posição irreconciliável. Mas se você matar Xingyang, então isso se tornará uma rixa de sangue absoluta com o Palácio do Misterioso Yin Yang." Para melhor ou pior, o Palácio do Misterioso Yin Yang é uma seita de 5º grau. Não importa o quão forte você seja, é impossível proteger a todos de uma só vez. Quando Xianwuji deixar o isolamento, será perigoso se não tivermos uma base confiável. Você ainda não é oponente para Xianwuji. Além disso, se notícias de que você voltou vazarem em Nanyunwang ou o grande templo Zen descobrirem, e ainda você também tiver uma profunda inimizade com o Palácio do Misterioso Yin Yang, você provavelmente será atacado por seus inimigos, Mu Qianyu falou nervosamente. Embora Nanyunwang não se envolvesse em alguma batalha de vida ou morte com Lin Ming apenas por causa de algum ressentimento do passado, ele ainda inevitavelmente tinha um nó em seu coração. Se Lin Ming provocasse o Palácio do Misterioso Yin Yang agora, isso era o mesmo que ofender simultaneamente as 4 grandes influências, a região demoníaca do Mar do Sul, o grande templo Zen, Nanyunwang e o Palácio do Misterioso Yin Yang. Isso era o mesmo que Lin Ming se tornando inimigo de todas as forças puldarussas perto da região ao sul do horizonte. Como ele ainda continuaria vivendo? Até mesmo Duamukun se juntou com alguns conselhos.
Irmão Lin, esse Xingyang é filho do mestre do palácio do misterioso Yin Yang. Se você o matar, a ilha da divina Fênix e o palácio do misterioso Yin Yang se tornarão irreconciliáveis como água e fogo. Nós e você poderemos estar seguros, mas existem muitos discípulos da ilha da divina Fênix que estão no reino Outian e no reino Xiantian. Eles não estarão em uma posição segura. Depois que Lin Ming ouviu as palavras de Duamukun, ele pareceu neutro. De repente, de uma posição estática, ele disparou, o punho batendo no peito de Xingyang. A verdadeira essência vibrante de Lin Ming se derramou nos meridianos de Xingyang, fazendo com que Xingyang vomitasse um pouco de sangue e seus globos aquilars incharem. Você. Xingyang apontou um dedo trêmulo para Lin Ming, tremendo os lábios como um peixe agonizante, enquanto o medo enchia os olhos arregalados. Lin Ming esfregou o anel espacial e pegou uma pílula. Com um movimento do dedo, ele jogou diretamente na boca de Xingyang. Xingyang não foi capaz de responder antes de engolir essa pílula. Sua expressão mudou, sua cor se tornando pálida quando ele perguntou em pânico: "O que você me fez comer?" Lin Ming não se incomodou em responder. Este remédio que ele acabou de forçar Xingyang a engolir, era uma pílula de dispersão de energia que ele havia tirado do cadáver de um Lorde Superior Diabrete. Os Diabretes eram especialistas em técnicas de alma, assim como em todos os tipos de habilidades e remédios alquímicos. Seu sistema de alquimia era imensamente diferente dos humanos. Encontrar ou criar uma cura para esse veneno seria difícil. Este tipo de pílula de dispersão de energia era usado para tornar o corpo do usuário completamente fraco e inútil. O nível não era muito alto. Se Xingyang engolisse essa pílula em estado de pico, não teria um efeito muito grande. Mas, se Lin Ming repetidamente cuidasse de Xingyang, fazendo com que ele permanecesse gravemente ferido, os efeitos dessa pílula seriam óbvios. Lin Ming, o que você está planejando fazer? Mu Yuang estava preocupada com a morte. Assim que Lin Ming conheceu Xingyang, uma briga feroz irrompeu de repente e depois se transformou em uma batalha em grupo. Ela nem sequer teve tempo de pensar no que estava acontecendo antes que um grande desastre ocorresse. Agora, não importa a forma que isso terminasse, seria complicado. Honorável mestra da seita, é tarde demais para eu explicar em detalhes. Por favor, peça a todos os discípulos que empacotem seus pertences e aguardem por novas ordens. Os anciões da destruição da vida do palácio do misterioso Yin Yang chegarão logo. Empacotar seus pertences. Você quer segurar Xingyang como refém para deixar o palácio do misterioso Yin Yang? As finas sobrancelhas de Mu Yuang se ergueram. Esta foi realmente uma ideia absurda. Atualmente, a ilha da Divina Fênix basicamente não tinha para onde ir. Quase todas as terras espirituais disponíveis foram ocupadas por outras seitas. Quanto mais elevado o nível de uma terra espiritual, maior a quantidade de pessoas que estariam por lá. Sem uma terra espiritual, a ilha da Divina Fênix perderia a fé e a vontade do povo. Então, seria apenas uma questão de tempo até que tudo se desfizesse. Neste momento, ela sentiu várias energias puldarussas se aproximando rapidamente. A expressão de Mu Yuang mudou. Ela estava preocupada que Lin Ming ficaria aqui. Ainda assim, ela acendeu um talismã transmissor de som para espalhar as ordens de Lin Ming para todos. Quanto a Xingyang, que estava deitado no chão, ao sentir as energias das potências do palácio do misterioso Yin Yang por perto, ele ficou muito feliz. Os personagens de alto nível finalmente chegaram. E a julgar pelas flutuações dessas energias, uma delas era sua mãe. Ele foi salvo. Ele foi finalmente salvo. Xingyang gritou.
Enquanto sua mãe chegasse, ele poderia ser salvo. Embora seu braço estivesse cortado, ainda poderia ser unido novamente. Assim, ao resistir à dor e à angústia mental, decidiu definitivamente pagar a Lin Ming 10 vezes o valor devido. Pensando nisso, Xing Yang olhou para Lin Ming, com os olhos cheios de ódio maníaco. Garoto? Você está acabado. Se você se ajoelhar e implorar por misericórdia, depois cortar suas mãos e pernas, eu lhe pouparei sua vida barata. A mente de Xing Yang já havia caído em loucura e fúria. Ele só queria tornar Lin Ming em um inútil agora. E a razão pela qual ele disse que deixaria Lin Ming com sua vida barata era deixar ele vivo depois que ele foi aleijado com seus membros decepados. E então, na frente de Lin Ming, ele iria querer destruir Mu Qianyu e também Mu Bingyun. Que vingança era mais cruel e depravada do que incapacitar completamente uma pessoa e depois estuprar sua namorada na frente dele? Apenas espere. Farei com que passe por tanto sofrimento que você morderá sua própria língua para cometer suicídio. Todos os tipos de pensamentos cruéis e insidiosos atravessaram a mente de Xing Yang. Lin Ming também podia sentir isso. Ele olhou friamente para Xing Yang, seus olhos se enchendo de intenção assassina. Originalmente, ele não planejava bater em Xing Yang até essa situação. No entanto, porque Xing Yang tentou pegar Mu Qianyu para fazer dela refém, Lin Ming ficou furioso. Como resultado, ele havia cortado o braço de Xing Yang, fazendo o ódio de Xing Yang em direção a ele ainda mais profundo. Uma vez que o ódio atingisse esse ponto, seria extremamente difícil de resolver. Lin Ming também não estava inclinado a resolver. A solução mais simples, direta e ideal seria eliminá-lo assim que ele encontrasse uma chance. Mas este não era o momento. Bang! O outro lado do pátio explodiu. Xing Qian apareceu lá, liderando um grupo de 4 homens idosos atrás dela. O voo em alta velocidade aqui tinha levantado uma enorme nuvem de poeira e sujeira no ar. Como todas as estruturas aqui foram quase destruídas na luta anterior, Xing Qian foi capaz de ver o triste estado de Xing Yang. Vendo a mão de seu próprio filho cortada e os 8 protetores mortos no chão, seu rosto ficou tão frio quanto a geada ártica com a intenção de matar surgindo para fora dela. Antes mesmo de ela falar, Xing Yang já estava tentando rastejar em sua direção, lutando no chão enquanto se contorcia em sua direção. Mãe? Mãe, salva-me! Soish! Uma ponta de lança fria de repente tocou o pescoço de Xing Yang, desenhando uma fina linha de sangue. Xing Yang enrijeceu, não ousando mais rastejar. Assim, Lin Ming segurou com indiferença a lança, apoiando-a no pescoço frio e pálido de Xing Yang. O que você quer? Os olhos de Xing Qian brilharam quando ela olhou para Lin Ming, a frieza em seus olhos parecia como se viesse do 9º nível do abismo. Embora ela estivesse furiosa, ela ainda notou muitos detalhes. A lança na mão de Lin Ming era na verdade um tesouro de grau celestial, era ainda melhor que sua própria arma. Além disso, Xing Zizan já estava na primeira etapa da destruição da vida há 100 anos. No entanto, ele tinha um buraco no peito e estava deitado de bruços no chão, gravemente ferido. Com toda a lógica, a pessoa mais forte da Ilha da Divina Fênix nesse momento era Mu Yuang. Mas até mesmo Mu Yuang não teria força para fazer isso. Olhando para a ferida no peito de Xing Zizan, parecia ser de uma lança. Isso foi feito por aquele garoto. Olhando para ele, ele parecia ter pouco mais de 20 anos e seu cultivo estava no nível inicial do reino núcleo rotativo. Não deveria ter sido possível, mas não importava o caso, esse garoto era sem dúvida um gênio de alto nível. Um que superou até mesmo Xing Yang.
Os sentimentos de Xing Qin misturavam raiva e intenção de matar. Se Xing Yang não tivesse uma lança apontada para seu pescoço, ela já teria tentado matar Lin Ming. Se ela permitisse que uma elite tão extraordinária como Lin Ming crescesse livremente, então, em apenas algumas dezenas de anos, ele definitivamente se tornaria um inimigo aterrorizante. Não se mexa. Caso contrário, posso ficar tenso e minhas mãos podem vacilar, Lin Ming disse calmamente enquanto mantinha a lança apontada para Xing Yang. Em termos de força, Xing Qin esteve na segunda etapa da destruição da vida por mais de 100 anos. Ela provavelmente não era seu oponente. Mas a questão-chave aqui era Mu Qianyu, Mu Bingyun e todos os outros. Na frente de Xing Qin, eles não teriam capacidade de resistir a ela. O que eu mais odeio são os outros me ameaçando. Solte-o agora e eu vou poupar sua vida. Xing Qin tirou uma espada de seu anel espacial, apontando diretamente para Lin Ming. De repente, sua aura explodiu como uma maré raivosa. Se os artistas marciais normais do reino núcleo rotativo enfrentassem essa aura, seriam duramente pressionados a se mover e nem sequer seriam capazes de ficar de pé, quanto mais manter sua lança pressionada contra o pescoço de Xing Yang como uma ameaça. No entanto, contra essa pressão, Lin Ming apenas sentiu como se uma brisa fresca de primavera tivesse passado por sua bochecha, simplesmente não sentindo nada. Ele apenas disse em um tom arrepiante: mova-se novamente e prepare-se para pegar o cadáver do seu filho. Quando Lin Ming falou, ele lançou uma intenção de matar invisível. Esse era o campo de força e intenção marcial do demônio celestial Deus da Morte. Embora ele não estivesse ativando com toda a sua força, ainda era o suficiente para Xing Qin sentir como se ela tivesse caído em um lago de sangue no inferno, deixando-a com medo. Mesmo os dois anciões da primeira etapa da destruição da vida e dois anciões do nível avançado do reino núcleo rotativo sentiram medo. Eles olham um para o outro, traços de medo em seus olhos. Essa era realmente a aura de um artista marcial no nível inicial do reino núcleo rotativo. E porque ele não estava nem remotamente afetado pela pressão de Xing Qin de agora. Quem é você? De onde você veio? Xing Qin perguntou de cara feia. Ela sentiu como se essa situação estivesse se complicando. Esse sujeito obviamente queria ganhar tempo. Quanto ao que ele estava esperando, ela não tinha ideia. Eu sou Lin Ming, da Ilha da Divina Fênix. Lin Ming respondeu calmamente. Ele nunca planejou esconder seu status para começar, nem poderia fazer isso.